Olá, bom, meu bate-papo de hoje é diretamente aqui de Brasília. Eu estou no gabinete do senador Renan Calheiros, relator aí da Comissão Parlamentar de Inquérito. Senador, primeiramente, muito obrigada em topar em aceitar essa entrevista diretamente para o meu programa de entrevistas, o Jornal da Manhã, entrevistas, edição especial de sábado. Para mim é uma honra, é um prazer. Obrigada. Prazer, tudo meu. Muito obrigada. Eu sei que o senhor abriu uma agenda apertada, porque está corrido, inclusive saiu lá da CPI para poder atender a nossa equipe aqui. Obrigada de verdade. Obrigado a você. Antes de começar uma cronologia da CPI, hoje nós tivemos revelações importantes através do depoimento do senhor Cristiano Carvalho, né? E revelações tão importantes que vieram novidades. Com essa prorrogação da CPI, qual é o rumo depois do depoimento de hoje, senador? O que o senhor espera aí dessas novidades através do depoimento dele de hoje? Olha, essa comissão parlamentar de inquérito, ela se debruça sobre vários temas, né? Alguns já totalmente comprovados, que não ficarão para trás, eles caminharão paralelamente, mas na medida em que tenhamos fatos novos a acrescentar, nós vamos fazer isso. E precisamos detalhar agora 3 novos temas, né? A questão da corrupção, tudo que aconteceu no enfrentamento da pandemia, nos bastidores do Ministério da Saúde, a questão dos fake news e como isso impactou essa questão da vacina, do tratamento precoce, aquelas pessoas que resistiram e resistem à vacinação, né? E vamos também investigar essa questão indígena. Há muita denúncia sobre matança de índios e nós precisamos também debruçar a Comissão Parlamentar de Inquérito sobre essa apuração. No depoimento de hoje, o que chamou mais a atenção do senhor? Em relação, só para explicar para o telespectador, né, o Cristiano, ele foi a pessoa que estava à frente de uma negociação aí milionária com o governo federal para a compra da vacina Covaxin. O que de novo ele trouxe que alertou vocês hoje no depoimento dele? Olha, ele confirmou tudo que já havia sido dito pelo Donizete. E coisas surpreendentes, por exemplo, ele foi cassado pelo então diretor de logística do Ministério da Saúde, pelo Roberto Ferreira Dias, para negociar essas vacinas, as vacinas da VAT, uma norte-americana. É inacreditável, porque naquele exato momento as autoridades do governo recusavam a receber a Pfizer, a Coronavac, o Butantan, né, e recusavam também a assinar um contrato onde eles poderiam ter, na oportunidade, 50% de vacinas para a população brasileira. Ou seja, o Brasil se obrigou, em função dessa circunstância, a assinar o mínimo contratual, que seria de 10%. Se isso tudo tivesse acontecido, nós teríamos iniciado a vacinação ainda no ano que passou e não teríamos chegado a esse patamar lamentável de mortes, de vidas que se foram, né, de pessoas que interromperam sonhos, projetos. E nós estamos para investigar. Essa comissão parlamentar de inquérito, ela foi criada para isso. Elas devem ocorrer toda vez que um fato relevante como este não está sendo apurado pelos canais competentes, ou seja, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, por setores do próprio Judiciário. Então, o nosso papel é apurar, definir responsabilidades e dar essas respostas que a sociedade cobra todos os dias. E o que ficou muito claro, né, senador, que ele estava sendo procurado por integrantes dentro do governo, ele cita muitos coronéis, né, então eu não vou nem aqui falar nomes, porque eu tenho até medo de errar o nome, porque são muitos, quando deveria ser ao contrário, né, porque a Pfizer procurou por muitas vezes, mandou né, mais de 50 mensagens, insistiu, reiterou. O próprio Butantan com a Coronavac, né, e vocês fizeram uma conta que mais de 70 milhões de vidas elas poderiam ter sido imunizadas, né, se naquela época tivesse sido já negociado a Pfizer, inclusive num valor bem abaixo, né? Sem dúvida nenhuma, porque as ofertas que nós tivemos, tanto do Butantan, quanto da Pfizer, quanto da OMS, possibilitaria
uma imunização imediata para 170 milhões de pessoas. Ou seja, se nós tivéssemos feito essa imunização antes, nós não teríamos chegado nesse patamar de mortes no Brasil. E muitas vidas poderiam ter sido salvas. Mas o governo, ele se recusava a conversar com todas as indústrias farmacêuticas que estavam submetidas ao compliance, ao controle interno. Por quê? Porque eles queriam serem favorecidos nessas negociações. Eles queriam obter propina, ganhar alguma coisa com isso, enquanto os brasileiros morriam. Quer dizer, isso é uma coisa inacreditável que tem acontecido no nosso país. Inclusive, foi negociadas vacinas que a Anvisa não tinha ainda nem liberado, né? Não tinha nem comprovação da eficácia da vacina. Essa questão da Covaxin que você falou. Isso foi uma negociação absurda, porque nesse exato momento em que o governo recusava essas negociações que foram colocadas, que estavam sendo ofertadas e faladas aqui, o governo procurou, através de um atravessador, comprar uma vacina sem comprovação, submetida ainda à apreciação da Agência Sanitária da Índia, não é? A vacina mais cara. Ela tinha sido ofertada por um preço e foi contratada por um preço superior. O presidente da República, no dia 6 de janeiro, mandou uma mensagem ao primeiro-ministro da Índia pedindo para comprar esses 20 milhões de vacina da Covaxin. Essa vacina deveria se chamar não Covaxin, mas Covapropin. Né? E a Precisa, que foi atravessadora, não deveria se chamar Precisa, deveria se chamar Imprecisa, pelo gritante que foi essa negociação e essa aquisição. A CPI está investigando, muita coisa já foi revelada, né? Nós tivemos tentativas várias de recebimento desse contrato de maneira adiantada, através de uma empresa em paraíso fiscal, o que a legislação brasileira não permite, né, transferindo o pagamento do frete, transferindo impostos, transferindo seguro para o Ministério da Saúde, quando na forma do contrato assinado no dia 25 de fevereiro, isso tudo seria de responsabilidade da Precisa, da atravessadora, né, que vendeu essa vacina da Covaxin. Senador, por mais que o presidente Jair Bolsonaro insiste em dizer que nenhum centavo foi pago pela vacina, mas houve, né, a separação de uma quantia para poder garantir esse pagamento. Mas aí vieram as denúncias e eles recuaram. Como que está esse contrato hoje dentro do governo? Esse contrato foi assinado em 25, né, não foi pago porque dependia de uma autorização da Anvisa e dependia do andamento do processo administrativo interno lá no Ministério da Saúde. E ele foi barrado exatamente no Departamento de Importação, porque as invoices, que são as notas fiscais, né, para uma negociação internacional apresentadas, elas burlavam o próprio contrato. Isso é uma coisa inacreditável, né? Então, por tudo isso é que não foi pago. O governo nunca investigou. O presidente da República recebeu as denúncias no dia 20, através dos irmãos Miranda, que estiveram na comissão parlamentar de inquérito, disse que iria requisitar providências à Polícia Federal, não requisitou, prevaricou. E o pior, no dia 6 de março, o Elcio Franco, o coronel Elcio Franco, a quem cabia a coordenação das negociações de vacinas, ele pediu para comprar oficialmente mais 50 milhões de doses. Isso é absurdo, gritante sobre todos os aspectos, porque isso, né, demonstraria que tudo que havia acontecido com relação à aquisição das 20 milhões de doses
tinha acontecido com normalidade, né? E não era normalidade, era através de um processo absurdo de negociata e de corrupção. E coronel esse que o senhor citou, né, o ex-secretário executivo do governo, o coronel Elcio Franco, responsável por essas negociações, ele continua atuando ainda dentro do governo, o que causa também um pouco de indignação para a CPI, que eu vejo sempre vocês cobrando isso. Hoje mesmo o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o senador Omar Aziz, falou, e aí, o que vai acontecer? Vai continuar? O que vocês têm de novidade em relação ao coronel? Porque ele participou de todas essas negociações. E por que ele continua? Ele foi demitido no dia 25 de março, exatamente, né? Mas ele foi requisitado para o Palácio do Planalto e trabalha no gabinete do presidente da República. O que, por si só, demonstra, né, uma vinculação direta do presidente da República, que ao mandar essa mensagem para o primeiro-ministro da Índia, ele fez questão com isso de colocar ali todas as suas digitais. De modo que não há mais nenhuma dúvida com relação à prevaricação. Ele não tomou nenhuma providência em função das informações que recebeu. Assumiu que realmente recebeu os irmãos Miranda? Assumiu que recebeu, de modo que aquele áudio, né, que foi bastante especulado de que poderia ser apresentado... Já não tem mais nem necessidade. Já não tem mais tanta necessidade, a não ser a necessidade de acrescentar alguns nomes à denúncia feita pelo próprio presidente da República, porque na oportunidade ele referiu o deputado Ricardo Barros, o líder do seu governo, na Câmara dos Deputados, né, e até hoje ele não desfez essa citação e confirmou a existência da conversa e até disse que não poderia tomar providência sobre tudo que chega ao conhecimento do presidente da República. Uma confissão de fato. E certas situações que realmente assustam, né, nos corredores lá do Planalto, inclusive existe também uma investigação interna em relação ao Flávio Bolsonaro, né, no caso aí da Covaxin. Eu pergunto para o senhor, a comissão, a CPI, tem essa comprovação de um gabinete paralelo? Como que os filhos do presidente atuam nesses bastidores, nessas negociações? Eu queria entender um pouquinho sobre isso. Quando nós interrogamos o representante da Pfizer no Brasil, nós tivemos uma informação bombástica a partir de uma pergunta que eu tinha feito para ele, de que num determinado dia, numa reunião com as representantes da Pfizer, pasme, no gabinete do secretário de comunicação, desta reunião teria participado o filho do presidente da República, Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro e, portanto, não tem nada a ver com o governo, muito menos com negociação de vacina. E estava lá. Estava lá. E o próprio Flávio Bolsonaro, intervenção que fez na própria Comissão Parlamentar de Inquérito, ele fez questão de confessar que em determinado dia ele teria levado ao BNDES os proprietários da Precisa. Isso também é uma coisa absurda, porque é a advocacia administrativa, você levar uma empresa para obter crédito, financiamento, né, de um banco oficial, e isso não é atribuição de um senador da República. E isso foi confessado por ele à própria comissão. Então, a partir daí, nós temos sim a nossa obrigação que levantar todos os fatos que dizem respeito a tudo isso. Isso leva a um gabinete paralelo, na opinião do senhor? O gabinete paralelo já está comprovado, né? Porque era um gabinete que se formava às sombras, né, com participação de muitas pessoas que já foram ouvidas, coordenado pelo deputado Osmar Terra, mas que teve a participação do Isa, da Nise Yamaguchi, de outras pessoas expressivas desse governo, que desdenhavam da eficácia das vacinas e defendiam para colocar no lugar da vacina, o que é criminoso, também muito criminoso, os produtos, os remédios do chamado tratamento precoce, cloroquina, ivermectina e outros tantos, que para os quais havia uma prescrição sem que houvesse nenhuma
nenhuma certeza da eficácia científica desses produtos. E isso aconteceu paralelamente, só que esse gabinete ele despachava diariamente com o presidente da República, né? E ele decidia sobre políticas públicas. E o erro, o crime é exatamente você colocar um produto que não tem eficácia, né? Um remédio muitas vezes feito para o consumo animal, sendo utilizado para o consumo humano, né? A partir de uma política pública, em função da especificação de uma prioridade por esse gabinete das sombras. Com relação a isso, eu brinco, porque, na verdade, o que ficou como gabinete paralelo, como ministério paralelo, foi o próprio Ministério da Saúde. Porque esse, sim, não podia negociar as vacinas, sobretudo com essas grandes farmacêuticas. Entravam intermediários... Os intermediários entravam, muitos a partir da influência desse gabinete paralelo, né, negociavam com esses lobistas, com esses atravessadores, à procura de propina e de vantagem de vida, enquanto os brasileiros morriam. E no dia que o Pazuello, aqui no Congresso Nacional, chegou a anunciar que tinha fechado um acordo para a aquisição das vacinas do Butantan, você se recorda, o presidente da República, naquele mesmo dia, mandou cancelar a aquisição e a negociação. E quem foi que cancelou? O coronel Elcio Franco, né, a quem cabia a coordenação desse processo de compra e aquisição de vacinas. O presidente mandou cancelar, disse que estava sentado em cima de um cheque de 20 bilhões de reais, quer dizer, uma autorização dada pelo Congresso Nacional, e que não iria comprar vacina, porque as vacinas não teriam eficácia. E ele acreditava que a imunização viria em função da elevação do contágio. Então, o vírus tinha que caminhar livremente, ele era um aliado do vírus. Porque na medida em que você aglomerasse, você não usasse máscara, você facilitava o livre trânsito do vírus e a consequente elevação do contágio da população. E quando esse contágio atingisse 70%, 75%, sei lá quanto, né, haveria a imunização natural. Quer dizer, um absurdo que não aconteceu em nenhum outro país do mundo, porque... alguns países tinham até chefes de Estado e de governo que defendiam essa maluquice do Bolsonaro. Só que eles fizeram uma autocrítica, uma revisão, né, e passaram a investir na pesquisa, na ciência, na produção de vacina, enquanto o presidente da República do Brasil, até hoje, né, ele é contra a vacina, não vacinou, fez questão de demonstrar à população que não queria vacinar, porque não acreditava na eficácia dessas vacinas. E deu no que deu. E entrou numa guerra, inclusive, com o governador Dória. Entrou numa guerra com o governador de São Paulo, com os outros governadores, né? Os governadores obtiveram uma atribuição concorrente com a atribuição do próprio Ministério da Saúde e do governo federal, e ele tentou dizer que o Supremo Tribunal Federal havia retirado essa competência do Ministério da Saúde e do governo federal, que é uma mentira. Porque faltou essa coordenadoria, né? Não teve coordenadoria, não teve prioridade, não teve orientação para o encaminhamento desses recursos, não teve auditoria. Né? Os governadores precisavam cuidar dos seus estados, né? Então, as autonomias tiveram que ser realmente por conta desses líderes, né? Que não tinham uma coordenação acima. Eu entrevistei o governador de São Paulo, João Dória, que ele falou exatamente isso. Já que não tinha essa coordenadoria vinda, né, do próprio presidente, da presidência da República, eu precisei salvar o meu estado, né? Ele tomou iniciativas, né? E não só ele, como outros governadores. Não só o governador de São Paulo, como outros governadores, né? E nós temos resultados fantásticos em alguns estados. No meu estado de Alagoas mesmo, nós temos o menor número de mortes em cada grupo de 100 mil habitantes.
Quer dizer, isso é um resultado muito bom, né, nesse quadro triste, lamentável, que foi o cenário da pandemia no Brasil. Trazendo um pouquinho São Paulo, o presidente ele debateu muito a questão da eficácia da Coronavac, né? Mas dava a impressão que ele estava politizando aquele momento, né? De falar que a Coronavac não adiantava, não era eficaz, justamente para poder atacar o governador de São Paulo, João Dória. Essa impressão é que dava. Na opinião do senhor, houve essa politização em relação à vacina paulista? Sem dúvida. Ele disse que não compraria, mandou cancelar a negociação. Aliás, eu já referi rapidamente isso aqui. Desdenhou da eficácia da Coronavac em todos os momentos. Não ajudou, não estimulou de nenhuma forma o Butantan, estimulou a Fiocruz, não é? E ainda hoje ele contesta a eficácia da vacina. Que já está sendo até sendo testada fora do país. Do país, quer dizer, isso é uma coisa do século passado, né? Inacreditável que o nosso país tenha que conviver com tudo isso na era Bolsonaro. Senador, eu queria fazer mais uma pergunta em relação aos filhos do presidente e o que eu faço agora é em relação ao senador Flávio Bolsonaro. E em um momento aí da comissão, ele teria chamado o senhor de vagabundo, o que foi realmente algo pesado durante a sessão, né? O senhor reagiu de forma evidente a ter que trocar farpas, porque ninguém quer ser chamado de vagabundo, evidente. Mas como que o senhor recebe esses ataques, principalmente do clã Bolsonaro? Olha, eu reagi, mas não deveria, né? Porque eu integro uma chamada bancada independente no Senado Federal. Eu já fui, por exemplo, 4 vezes presidente do Senado e estou exercendo o meu 4º mandato. E ele me atacou. Eu não entendi aquilo, porque quando ele se dirigiu a mim, eu fiquei com a impressão de que ele estivesse dirigindo alguém que estivesse próximo a mim, ao Queiroz, ao Adriano da Nóbrega, ao Rony Lessa. Quer dizer, porque são essas pessoas que têm convivência com ele. Depois eu fui verificar com pessoas que conhecem esse mecanismo da milícia no estado do Rio de Janeiro e verificamos o seguinte: o miliciano ele costuma chamar de vagabundo todo mundo que o contesta. E o miliciano acha que não é criminoso, que não comete crime, que criminoso é quem o enfrenta. De modo que eu reagi até com veemência, mas te confesso que eu não deveria. Nós não podemos dar confiança a esse tipo de gente. A questão das fake news, né, o gabinete do ódio, o senhor acredita realmente que parte do clã Bolsonaro? É essa investigação que está fazendo com relação à questão das fake news, né, e de que maneira elas impactaram a população no momento da pandemia. De que maneira elas aumentaram a resistência das pessoas com relação às vacinas. Isso tudo está sendo investigado, nós estamos tendo informações a partir de uma comissão parlamentar de inquérito que há no Congresso Nacional e que está paralisada, né, em função do funcionamento não presencial da Casa e também dos inquéritos, das investigações que acontecem no Supremo Tribunal Federal. Nós já quebramos alguns sigilos, vamos quebrar outros sigilos. Essa é uma investigação complexa, porque na medida de que algo vem à tona, qualquer informação, né, eles apagam esses perfis. Há uma coisa que é de conhecimento dos brasileiros, de que eles têm uma quantidade muito grande de perfis fakes, né, de robôs, né, e quem enfrenta esse governo no dia a dia sabe o que é que isso significa do ponto de vista de se desfazer reputações, de se atacar as pessoas, de se repetir mentiras que objetivam com isso que se transforma em verdades.
Quer dizer, essa comissão parlamentar de inquérito é sim uma oportunidade para que nós possamos aprofundar a investigação sobre tudo. Inclusive, o presidente da CPI, o senador Omar Aziz, teve um encontro na Polícia Federal, né? O que vocês pretendem deste apoio da PF em relação às investigações da CPI da Covid? Nós temos já uma participação expressiva da Polícia Federal no funcionamento da própria comissão parlamentar de inquérito. Do Ministério Público Federal também, né, do Tribunal de Contas da União, do Banco Central e da Receita Federal. Porque a Comissão Parlamentar de Inquérito ela é uma investigação com competência constitucional e judicial. Né? Você investiga a partir desses órgãos que normalmente, tradicionalmente, convencionalmente, fazem a investigação. Então, esse auxílio é um auxílio técnico, para que nós possamos cruzar informações, avançar na transferência desses sigilos, para obter essas informações que são fundamentais para os esclarecimentos desses fatos. Senador, algumas denúncias trouxeram também a primeira-dama, né, à tona nessa questão das negociações de vacinas. Por enquanto ainda existe uma investigação, mas a minha pergunta é a seguinte: a primeira-dama ela pode ser chamada para depor? A própria CPI convidou através de uma carta também que foi enviada ao presidente, ele respondeu que 3 pontinhos, né, para a CPI, não vou responder a ninguém. De que forma que vocês estão pensando em trazer a família Bolsonaro para tentar entender o que está acontecendo aí em relação às vacinas dentro do Planalto? Nós temos evitado exatamente para não caracterizar essa narrativa de que a Comissão Parlamentar de Inquérito está desesperadamente querendo chegar na família Bolsonaro. Não é esse o nosso propósito. As comissões parlamentares de inquérito, elas investigam fatos, né? E não pessoas, e não instituições. Uma outra narrativa que eles também tentam todos os dias emplacar. Já existe o relatório pronto, final. De que já existe. Já começou de que já existe o relatório pronto. Aliás, eles disseram isso porque você lembra que eles entraram na justiça para impedir a minha indicação como relator. Eu sequer havia sido indicado. Né? Eles já tentaram na justiça impedir. E a partir daí tentam levar algumas narrativas. A outra narrativa que eu estava querendo referir é que eles vivem dizendo que nós vamos investigar as Forças Armadas. Essa CPI não tem esse propósito de investigar Forças Armadas. Não, de forma nenhuma, nós não vamos fazer isso. Nós vamos investigar os fatos que aconteceram no Ministério da Saúde. E aí, nesta investigação, para a Comissão Parlamentar de Inquérito, não fará diferença se o funcionário, se a pessoa que está exercendo o cargo no Ministério da Saúde é civil ou militar. Não importa, né? Nós estamos investigando, se for preciso responsabilizar, nós vamos responsabilizar, e para a Comissão Parlamentar de Inquérito, tanto faz, se é civil ou militar. Nós vamos até o fim, não adianta ameaças, essas notas assodadas que foram dadas pelo ministro da Defesa, pelo Braga Neto. Nós queremos saber também a relação do Palácio com o Ministério da Saúde, quem priorizou o quê, quem mandou o quê. Isso também é muito importante, né, que se saiba para ajudar no esclarecimento geral. E vamos ouvir essas pessoas todas, não como militares, né, mas como ocupantes de cargos no governo federal. E nós não cogitamos de forma nenhuma ouvir em nenhuma circunstância a primeira-dama. Senador, o senhor tem sido muito elogiado, né, inclusive pelos opositores ao governo Bolsonaro, da liderança que o senhor está tendo dentro da CPI, mas da mesma forma, os aliados do presidente da República tentam atacar o senhor em relação ao Odebrecht, que é um processo antigo que a Polícia Federal trouxe à tona agora, com indiciamento. É uma forma de tentar manchar a imagem do senhor dentro da comissão? Não, é o contrário. E como eu falei, eu entendo que cada vez que eles colocam qualquer coisa, é sempre uma oportunidade, né, para você esclarecer, se defender. Eu era presidente do Congresso Nacional por ocasião da Lava Jato.
né? E a Lava Jato tinha como alvo, claro, o presidente do Congresso Nacional, que era uma espécie de presidente da política, né? E eles abriram mais de 30 investigações contra mim, sem nenhum fato concreto. Dessas mais de 30 investigações, o Supremo Tribunal Federal já apreciou mais de 2/3 delas. Hoje restam no Supremo Tribunal Federal 8 investigações. Aliás, no Supremo não chegaram ao Supremo, no Ministério Público e na Polícia Federal. E elas terão o mesmo fim que as que já foram julgadas. Quer dizer, nós seremos inevitavelmente absolvidos porque já fomos absolvidos das anteriores porque não tinha prova, né? E essas da mesma forma. Então, eu até gosto quando eles colocam essas coisas, porque é uma oportunidade que a gente tem para se defender. Como você sabe, eu enfrentei, em função de tudo isso, o Ministério Público, a Lava Jato, nós já condenamos... O senhor do cargo, depois o senhor retornou... Nós já condenamos o Dallagnol, que foi o comandante da Força Tarefa de Curitiba, no Conselho Nacional do Ministério Público. Eu impedi que o Janot, o ex-procurador-geral da República, obtivesse o registro como advogado na Ordem dos Advogados do Brasil, do Distrito Federal. Quer dizer, eu fui o autor da lei de abuso de autoridade, eu ajudei sobremaneira a aprovação do juiz de garantias, ou seja, do ponto de vista das garantias, da legalidade, da democracia, da preservação do Estado democrático de direito, eu fiz a minha parte. Então, eu entendo como natural, todas as vezes que eles fazem isso que a Polícia Federal, aliás, não foi a Polícia Federal, foi um delegado, que sequer nós poderemos chamá-lo de delegado, nesse caso é preciso chamá-lo de jagunço, né, que me indiciou numa investigação parada, porque não há fato, quando a Polícia Federal, quando delegado nenhum da Polícia Federal pode indiciar senador ou deputado. Quer dizer, foi uma antinotícia, foi uma coisa absolutamente inócua que caracteriza uma perseguição, porque a polícia não pode fazer isso. Como presidente do Congresso Nacional, eu desfiz muitos indiciamentos indevidos que fizeram contra parlamentares. De modo que eu aproveitei também esse episódio de clara perseguição para demonstrar até onde o governo iria na pressão que tem feito a Polícia Federal. Eu já fui ministro da Justiça e conheço o funcionamento da Polícia Federal, que é uma das mais competentes polícias federais do mundo, com certeza a menos violenta, respeitada pela sociedade brasileira, e não pode permitir que setores, não é a instituição como um todo, que setores fiquem à disposição, não é, desse aparelhamento político para perseguir adversário do governo. Isso é uma quadra triste, lamentável da vida nacional, mas isso vai passar e a Comissão Parlamentar de Inquérito vai cumprir um papel fundamental para que isso realmente passe, para que essas coisas aconteçam. O presidente Jair Bolsonaro está obcecado em relação à questão do voto impresso. E ele tem ventilado em muitos momentos que pode ser que tenha um golpe. Ele não fala em golpe, mas é como se ele estivesse realmente tentando trazer isso para a tona. Primeira coisa, seria um retrocesso, na opinião do senhor, a questão do voto impresso? O senhor acredita que realmente ele está querendo ventilar aí um possível golpe? O que o senhor acredita que esteja passando pela cabeça do presidente Jair Bolsonaro? Que ao defender o voto impresso, ele está querendo apenas um pretexto, né, para dizer que vai haver fraude na próxima eleição. Apenas isso. Porque ele já perdeu completamente a competitividade eleitoral. Nas últimas pesquisas realizadas no Brasil, né, o governo está tendo uma média de 22% de aprovação. E é muito difícil que ele arremeta com relação à retomada da sua candidatura. Por quê? Porque a rejeição que o atinge é inamovível. Das famílias que perderam entes queridos. Acredita que a comissão parlamentar de inquérito colaborou também com essa rejeição? Sem dúvida que ela agravou, né? Porque ela impactou de uma forma muito clara a vida nacional.
né? Ela começou já com um apoio muito grande da população, acentuou esse apoio. As últimas pesquisas demonstram que nós estamos perto de alcançar 70% de aprovação da sociedade. Essa última pesquisa da XP demonstra um crescimento da Comissão Parlamentar de Inquérito, da sua aprovação, enquanto cai, não é, a popularidade do próprio Congresso e do Presidente da República. E do Presidente da República. E do Congresso também, porque você precisa sintonizar o Congresso com a sociedade da mesma forma que a Comissão Parlamentar de Inquérito está sintonizada e trabalhando para dar essas respostas que a sociedade cobra. Então, o governo se desfez do ponto de vista da aprovação da sociedade, né? Como eu dizia, é muito difícil essa recuperação. Então, quem conhece o funcionamento do governo sabe que o Bolsonaro, ele não está em campanha para uma eleição. Não, isso já não está mais na sua cabeça. Ele está em campanha, né, para um golpe, para uma quartelada, seja lá o que for. E quando substituiu os comandantes militares e o próprio ministro da Defesa, ele o fez para, de uma forma ou de outra, tentar aparelhar as Forças Armadas. Mas as Forças Armadas, elas que tiveram e têm, ao longo da história do Brasil, tido um papel fundamental, né? Os historiadores, eles são uníssonos em afirmar que 3 instituições formataram esse Brasil que, de uma forma ou de outra, nós temos hoje. E citam o Conselho de Ministros no Império, o Senado da República, a partir da proclamação da República, e os militares, né, que cumpriram também um papel fundamental. Então, nós não acreditamos que as Forças Armadas sejam levadas para uma aventura com o Bolsonaro. Até porque o quadro político, a correlação de forças, política, social, internacional, é completamente diferente daquela que existia em 64. Né? O Brasil está vivendo o seu mais longevo período democrático, constitucional. Nós precisamos, mais do que nunca, valorizar isso e não podemos permitir que esse tipo de gente que circunstancialmente chegou na presidência da República nos leve a um retrocesso institucional. Isso não pode acontecer no Brasil, né? Basta os prejuízos que já foram impostos à nossa população. Em 2018, a Lava Jato contribuiu muito, né, para a candidatura do presidente Jair Bolsonaro e durante a campanha eleitoral ele... Não só contribuiu, foi decisiva, né? Na semana da eleição, o Sérgio Moro, então juiz responsável pela Lava Jato, ele fraudou uma delação que foi importante na motivação da própria eleição. Aquilo foi uma fraude, não só a eleição, mas a história do Brasil. Mas a reviravolta que nós tivemos no Supremo Tribunal Federal e na sociedade brasileira com relação a tudo aquilo que aconteceu, não é, demonstra que esse país enxerga pelos caminhos certos. E o presidente, na corrida eleitoral de 2018, ele sofreu um atentado, que ele tem certeza que alguém mandou matar ele foi esfaqueado, e agora ele está doente novamente, inclusive ele expôs nas redes sociais. O que o senhor acredita? Que ele está tentando sair de cena? Fontes dentro do Planalto dizem que realmente o presidente já está cansado, está estressado, está apático. O que nos bastidores aqui do Senado se ouve em relação ao presidente Jair Bolsonaro hoje? Para além do quadro de saúde do presidente, né, porque essas informações nós estamos tendo apenas pelo noticiário, pela imprensa, mas o presidente parece isolado, né, pelo desgoverno que faz, pelo que pensa, pelo que quer, pela maneira criminosa com que se relaciona com o Congresso Nacional e com os outros poderes também. Parece que encheu a tampa, essa coisa já cansou. E o presidente da República demonstra isso na sua afeição, no seu dia a dia.
o não uso de máscara, a insistência de medicamentos sem comprovação, as motociatas aglomerando. O que o senhor acredita? Qual a mensagem que o presidente quer passar para a população com tudo isso, batendo no peito, falando não vou usar máscara, eu não vou tomar vacina, eu vou fazer aglomeração? Qual que é a intenção, na opinião do senhor? Aquela sobre a qual falamos aqui, né? Ele não acredita na eficácia das vacinas, não acredita, o que acabou criando uma oportunidade para que os atravessadores vendessem vacinas a algumas pessoas desqualificadas do próprio governo, e nós perdemos a oportunidade de vacinar ainda no ano que passou a população, e ele sempre acreditou que precisava deixar o vírus livre, né? Ele sempre apostou na elevação do contágio da população, com o livre trânsito do vírus, elevar esse contágio da população. E quando chegasse a um determinado patamar, né, nós tivéssemos como consequência uma imunização natural. Mas isso não aconteceu no Brasil, nem aconteceu em nenhum país do mundo, né? Isso é o resultado evidente do equívoco, da omissão, do crime contra a saúde, do crime contra a vida que o presidente da República praticou. Senador, a comissão tenta realmente investigar a questão da corrupção, a possível prevaricação do presidente da República, mas ele também pode ser responsabilizado pelas mortes no nosso país? Sem dúvida, né? A prevaricação já está comprovada. Ele próprio confessou que recebeu a denúncia dos irmãos Miranda e que ficou de encaminhar providências e não encaminhou providências à Polícia Federal. O que nós estamos avançando para comprovar é a participação do presidente da República nessas negociatas na aquisição das vacinas, sobretudo nessa vacina da Covaxin. Porque quando ele pede ao primeiro-ministro para comprar 20 milhões, no momento em que estava recusando 170 milhões de vacinas ofertadas pela Pfizer, pelo Butantan e pela OMS, né, ele deixa ali claramente a sua presença. E depois, em nome do governo e em nome do Palácio do Planalto, o coordenador da aquisição de vacinas, o coronel Elcio Franco, ele pede no dia 6 de março para comprar da Covaxin mais 50 milhões de doses. Isso é igualmente criminoso, até mais criminoso pela reincidência, porque tenta demonstrar que tudo que havia sido feito com relação ao Covaxin era correto, honesto. Mas ele tenta se explicar falando que ele não é obrigado a saber tudo o que acontece dentro do governo dele. O senhor concorda com isso ou não? O chefe do país precisa saber. Que a legislação obriga que ele saiba, né? Ele é o presidente da República, né? E na medida em que ele sabe de alguma irregularidade ou de algum crime ou de alguma negociata que está sendo praticada no seu governo, ele, pelo cargo que exerce, está obrigado a imediatamente cobrar uma apuração e a responsabilização dessas pessoas que estão envolvidas. Na hora em que isso não acontece, né, ele comete um crime de prevaricação, que é um tipo penal da nossa legislação. De modo que, andando como a comissão está andando, aprofundando a investigação como está sendo aprofundada, e mais uma vez deixando as digitais do presidente da República, não tenha nenhuma dúvida que, se isso restar comprovado, vai haver sim a responsabilização do presidente. Então são duas perguntas. O que está faltando para poder realmente taxar isso, que realmente houve a prevaricação, e se o senhor é a favor do impeachment? Seria o melhor momento? Com relação à prevaricação, já foram tomadas iniciativas de senadores que compõem a Comissão Parlamentar de Inquérito junto ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal já mandou o Ministério Público e a Polícia Federal abrir o inquérito correspondente. Né? A Comissão Parlamentar de Inquérito ela só vai se manifestar por ocasião do seu relatório final. Que será vai ter um recesso agora, né? Vai ter um recesso,
nós já aprovamos a prorrogação dos nossos trabalhos por mais 90 dias. Nós queremos surpreender, nós queremos antecipar a conclusão dos nossos trabalhos a esse prazo de 90 dias, mas nós estamos investigando corrupção, nós não estamos contando com a colaboração direta nem dos setores do governo na Comissão Parlamentar de Inquérito, estamos tendo dificuldade no acesso a informações, por exemplo, no Ministério da Saúde. A gente aprova um requerimento, pede, reitera, vai no Ministério e quando chegam informações pela metade imprecisas. Mas nós vamos levar adiante. Vem surpresa por aí? Vem bomba por aí? Eu acho que vem, porque no enfrentamento à pandemia se gastou 700 bilhões de reais. Naquele primeiro auxílio emergencial que foi aprovado pelo Congresso Nacional, nós tivemos 49 bilhões de desvio. E não foram desvios fraudados pela pessoa física apenas, né? Desvio de correntes, de pessoas que aproveitaram aquela circunstância, né, para roubar o sagrado dinheiro público. Então, isso tudo precisa ser verificado. O Tribunal de Contas já deu passos decisivos com relação a essa investigação e nós temos agora a missão, a responsabilidade, a atribuição de concluir essas investigações. E nós vamos fazer isso. Se precisar mandar o relatório final para Tribunal Penal Internacional, nós também vamos mandar. Pergunta, ele pode ser jogado fora? Pode. Na medida em que essas provas continuem a acontecer, quer dizer, um dos desfechos da Comissão Parlamentar de Inquérito, claro, será mandar esse relatório para um Tribunal Penal Internacional. E além da corrupção, ele poderia ser responsabilizado pelas mortes no Brasil? Claro que sim, porque haverá uma investigação a partir do que já se investigou, né, e em havendo responsabilidade do presidente da República nesse morticínio que transformou o Brasil no cemitério do mundo, na pandemia, ele será responsabilizado, sim. E o que está faltando para dessa definição? É só chegarmos ao final do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito. Mas essa comissão, como eu dizia, tudo que investigou, tudo que estava para ser investigado no nosso plano de trabalho, né, já está comprovado. Inclusive, essa questão da corrupção, nos aspectos que foram verificados, também já comprovados estão. Então, essas oitivas são mais por protocolo, no caso? Não, nós vamos continuar fazendo as oitivas e vamos aprofundar outros aspectos da investigação que não foram ainda aprofundados. Nós estamos trabalhando muito, nós trabalhamos, ouvimos já várias pessoas, quebramos muitos sigilos, aprovamos bastantes requerimentos de informação. Tudo isso é fundamental, né, para formar a convicção do que aconteceu. Tem muita gente para ser ouvido e muitos requerimentos de convocação já foram aprovados. Eu, por exemplo, pedi a convocação do Onyx, né, pela falsidade que cometeu ao discutir as denúncias do irmão Miranda, e eu defendo também que seja convocado para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito o general Braga Neto, não pelo cargo que exerce hoje de ministro da Defesa, mas pelo importante cargo que exerceu como chefe de gabinete da Casa Civil da Presidência da República e na relação que fez com o Ministério da Saúde em nome da própria Presidência da República. Eu acho que, em algum momento, será muito importante a sua convocação para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito. A gente está encerrando e eu só queria fazer mais uma pergunta para o senhor, que o presidente insiste também que a CPI está super focada no governo federal, esquecendo de governadores e prefeitos. Existe algum momento que a comissão vai também investigar, vai chamar para ouvir algum governador de estado, algum prefeito? Como que está essa investigação? Na questão dos desvios que ele insiste. Esse era um ponto importante da investigação contido no nosso plano de trabalho. Mas uma decisão do Tribunal de Contas da União
do Supremo Tribunal Federal, uma decisão do Supremo Tribunal Federal, enfatizou que não é competência da Comissão Parlamentar de Inquérito investigar os estados e convocar governadores. De modo que nós temos uma limitação com relação a isso, mas estamos investigando bastante os fatos determinados, inclusive essa questão do que aconteceu no Amazonas, alguns crimes conexos que estão sendo denunciados aqui no Distrito Federal. Nós vamos também caminhar na investigação desses fatos também determinados e citados. Na corrida eleitoral entre presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Lula, o senhor vê uma terceira via? Qual é a expectativa para essa corrida eleitoral de 22? Eu acho que do ponto de vista matemático, a única hipótese de terceira via que há é se houver um desmoronamento total da candidatura do Bolsonaro, né? Porque você tem dois polos eleitorais. Exemplo do que aconteceu na eleição que passou, quando nós tínhamos também dois polos eleitorais. Na medida em que você tem vários candidatos no centro e eles só tiram votos deles mesmos, eles não tiram votos dos dois polos eleitorais, então matematicamente você não tem como ter a ascensão de uma terceira via. No caso dessa próxima eleição, só se o Bolsonaro cair para... O governo já está com 23% de aprovação, se ele cair para 15%, 18%, 17%, 10%, é óbvio que esses votos migrarão para algum lugar, né? Se acontecer de migrarem para um dos candidatos do centro, né, e com isso ele possa se alçar esse patamar de 15%, 18%, 20%, ele pode concorrer, né, a uma das duas vagas do segundo turno com o próprio Bolsonaro. Mas se o Bolsonaro se mantiver nesse patamar de 20%, 22%, 23%, 24%, 25%, 25%, matematicamente não tem como haver a existência da chamada terceira via. Senador Renan Calheiros, tem apoio a algum candidato? Tem alguém em mente? Ainda não, né? Eu sou do MDB, nós sempre defendemos a possibilidade de uma candidatura do MDB. Você sabe que não é fácil fabricar um candidato competitivo do dia para a noite, né? E um candidato à presidência da República de um grande partido como o MDB, que tem o maior número de prefeitos, que tem um grande número de governadores, é preciso que ele agregue nas campanhas nos estados. Na medida em que você coloca um candidato que não seja entendido como tal, né, que prejudique o desempenho das candidaturas nos estados, essa candidatura passa a atrapalhar. Mas, enquanto perdurar esse esforço da gente, a minha participação aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito, eu entendo que até para que eu não saia da isenção que preciso ter para levar adiante essa investigação, não é recomendável que eu indique qual será a minha preferência na próxima eleição. Senador, para encerrar, a gente acompanha pela televisão, é como se fosse uma Copa do Mundo, né, a CPI, porque todo mundo na frente da televisão para poder saber as novidades do dia. E a gente sente aquela adrenalina, né, dos parlamentares lá, inclusive do senhor, do presidente Omar Aziz. O que o senador Renan Calheiros faz depois que sai da CPI? Vai nadar, vai jogar um tênis, vai brincar com os netos? De que forma que o senhor desopila de tudo aquilo? Nós estávamos sem funcionamento presencial no Senado Federal. E eu estava em Alagoas, né? Em isolamento, como muitos brasileiros. Quando nós fomos chamados a trabalhar aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito, eu te confesso que eu estava um pouco enferrujado, mas o dia a dia vai obrigando que nós entremos rapidamente em forma. E como eu assumi o compromisso com a população brasileira de caprichar nessa investigação, eu tenho procurado de todas as maneiras obter o melhor de mim nesse dia a dia. Mas o que o senador Renan Calheiros gosta de fazer nos bastidores que não seja política? Eu gosto de fazer exercício normais,
de jogar futebol, mas nós não temos, na pandemia, né, a oportunidade de fazer tudo isso. Eu, com a volta à normalidade, eu vou retomar as caminhadas, esses exercícios, mas nós já estamos exercitando bastante no dia a dia. A gente fica ali de 9 horas até 5, 6 horas, todos os dias. Na adrenalina. E quando a gente deixa ali, acaba aquela reunião, a gente tem que preparar as circunstâncias para o depoimento do dia seguinte, né? E aí você tem de novo... Continua trabalhando. Trabalhando, que estudar, que se debruçar sobre essas investigações, sobre essas transferências de sigilo. Enfim, é uma responsabilidade muito grande. Mas o propósito de todos que compõem aquela comissão parlamentar de inquérito é igual ao meu, né? A gente quer colaborar, dar o melhor da gente para que possamos alcançar aí um esclarecimento definitivo para a população brasileira, que não admite, continua indignada. A participação social é uma coisa inacreditável. A maneira como as pessoas acessam a gente pelas redes sociais, como influenciam nas perguntas, como durante os depoimentos, pergunta mais... Twitter, né? Twitter, pergunta mais isso, pergunta mais isso, pergunta mais então, aquilo. O povo está participando, né? O povo está participando como nunca participou. E o apoio... A própria CPI levou também o povo para as ruas, né? Sem dúvida nenhuma, eu acho que impactou, quer dizer, ajudou no desgaste do governo, né, no aprofundamento do conhecimento desses bastidores. Eu acho que estimulou a população a voltar às ruas, a participar de manifestações em plena pandemia. Isso não é fácil, né, mas está claro que a própria Comissão Parlamentar de Inquérito, os seus resultados, é uma coisa que vai diretamente depender dessa pressão popular, da participação pelas redes sociais, e nós continuaremos abertos a tudo isso. Senador, muito obrigada. Eu queria agradecer os ouvintes aqui da Jovem Pan, do programa Jornal da Manhã, entrevistas especiais aos sábados, dos ouvintes, do telespectador do YouTube, do Grupo Cidade de Comunicação, porque o senador, em meio ao caos aqui da Comissão Parlamentar de Inquérito, abriu uma brechinha na agenda, aceitou gravar essa entrevista aqui direto de Brasília. Eu saí lá do Ceará, estou aqui em Brasília, no gabinete do senador. Muito obrigada. O senhor respondeu a todas as perguntas, não fugiu de nada, não combinamos nada nos bastidores. E lembrando que eu fui testada antes, já tomei a primeira dose da vacina, estamos mantendo o distanciamento social, por isso que a gente está sem máscara, porque para a televisão precisa de um áudio legal. Mas muito obrigada. Obrigado a você. E boa sorte aí à frente da CPI e que a gente tenha um desfecho coerente e correto. Obrigado a você. Obrigada.